uma estrutura com duas finalidades: suportar a casa e as plantas. Pérgolas, quebra-sol, estruturas necessárias ao nosso clima e intrínsecas à nossa cultura. Junto a cada pilar, uma planta trepadeira. O teto dessa casa é feito de plantas. A casa deve ser feita para o desaparecer, para ser engolida pela vida. Aqui eu só acho que tá com uma exposição máxima, né? Ah, tá. É que tá com várias por aparelho. Ah, é, tá tudo. Não, essa casa para mim é um milagre na minha vida. Porque é o seguinte, nem em sonho eu poderia imaginar ter uma casa dessa. Porque o dinheiro que eu tinha era um dinheiro limitado. E eu precisava de um arquiteto que construísse uma casa para mim, prática e funcional, por causa da minha idade. E eu tinha comprado, né, esse terreno plano dentro de um condomínio fechado, porque eu precisava de segurança e eu não queria barulho. E eu precisava de uma pessoa íntegra. Eu estava sozinha construindo essa casa. E aí o construtor me foi indicado, um construtor de Matias Barbosa me foi indicado, e ele me falou do Márcio. Ele construiu uma casa lá em Matias Barbosa. Eu falei, eu quero ir lá ver. E aí eu fui ver a casa do Zé Tadeu e fiquei encantada com a casa do Zé Tadeu. Quando a Virgínia chegou, ela pediu isso. Ela chegou, ela já falou que ela gostaria, que era muito vidro e muito verde. E eu fiquei completamente embasbacado, porque eu não entendi o que ela estava querendo. Aí, conforme eu fui pensando, fui elaborando o projeto e me questionando o que ela estava querendo, é que eu fui descobrindo o que seria isso, como poderia ser isso. Porque o verde a gente teria que criar. E o vidro era uma transparência da casa em relação ao entorno. Então, quer dizer, como esse terreno é muito maior do que a área da casa, a gente elaborou dessa forma. A gente distribuiu a casa da forma mais longilínea possível, concentrada em uma das laterais, e abriu para o jardim. A única coisa que avançou é a sala, que é toda fechada com os vidros. Então a gente criou também dois polos. Seria o quarto da moradora aqui no fundo, o quarto do hóspede lá no início, que na verdade é um quarto múltiplo uso, porque ele pode ser usado como escritório também. Então ele ficou lá na ponta, próximo da rua, que ele poderia ter sido usado como um local de trabalho, no outro caso. E aí no meio ficou a sala, que se projeta dentro desse jardim. Porque eu acordo com um passarinho cantando. A hora que eu abro as cortinas da minha janela, o prazer que eu tenho, né? Eu acordo muito cedo, que eu quero meditar. Então, assim, se olhar para fora, sabe? E aquela transparência toda, aquele verde inundando a casa, né? Porque inunda a casa. E quando o jasmim está florindo, assim, nessa época, então, que o perfume do jardim inunda a casa, vem aquela sensação, assim, de pureza, sabe? E, assim, essa casa ela é muito acolhedora, né? Ela é muito aconchegante por causa da madeira. E todo mundo entra e fica impactado, né? Com casa, porque lá de fora você não tem noção. Mas quando você entra aqui, que você vê esse verde todo, o povo sente essa vida que ela proporciona, né? E assim, o que eu mais gosto nessa casa é que chega a época do frio, todo mundo fecha as janelas, né? Porta e tudo.
e eu abro as cortinas, sabe? Mesmo com frio, eu me sinto assim com liberdade, como se eu estivesse na natureza. Chega essa época de chuva, então, né? Gente, que delícia ver a chuva lá fora, sabe? Essa assim, é uma sensação maravilhosa. Essa casa surgiu na minha cabeça pela conversa que eu tive com o Gilberto Vasconcelos. Porque o Gilberto é o seguinte, ele já tinha um contato com o Bautista Vidal, que é o cara que fez a teoria da biomassa, o cara ligado ao proálcool, e ele me falou sobre o Ricardo Caruana. E o Ricardo Caruana é um arquiteto que começou a falar sobre isso, que a arquitetura seria uma ferramenta para mudar a nossa condição climática, porque se a construção civil tem um potencial em fixar o carbono, se a gente conseguir construir fixando esse carbono, a gente já dá um passo de uma busca de uma cosmovisão, que é a primeira coisa a gente se situar no mundo, quer dizer, a arquitetura é você ocupar o cosmos. O cosmos. Se você constrói, você está ocupando um lugar do planeta e não tem como colocar mais nada ali. Então, a responsabilidade é de uma cosmovisão mesmo, é de uma visão do todo. Porque quando você constrói, você, além de ocupar o cosmos, você utiliza a matéria. Então, você convoca os materiais para construir, para proteger. E aí é como eu estava explicando em relação à destruição do ambiente para você construir, que é você destruir a montanha de calcário, você explodir a montanha para fazer brita, você desviar o leito do rio para fazer areia. Então tudo isso, você colher o minério, depois tem que aquecer, tudo isso tem aquecimento, você joga carbono para a atmosfera para poder produzir esses materiais. Então, se você faz dessa forma, você está interferindo no meio ambiente. Não tem como você falar que a arquitetura é uma coisa desligada disso. Então, é em função disso que foi feita essa casa dessa forma, a equilibrar um sistema mais tradicional, porque não tem jeito, fundação você tem que fazer de concreto. Mas o carbono, ele pode entrar na construção de forma mista, de forma associada ao sistema tradicional para se amenizar esse problema, né? Aqui, como foi a madeira reutilizada, a gente não precisou cortar nada de árvore, já era uma madeira de dormente que saiu da linha do trem e veio para cá. Então esse que é a ideia aqui, fixar o carbono, né? E o teto também, que foi todo feito de tábuas, era um teto dessa madeira que se usava para se construir formas de concreto e jogar fora. Então, uma das coisas que mais me encantou, que eu faço questão de compartilhar sempre que eu posso, é o que o Márcio escreveu quando ele estava projetando a casa, né? Como que ele se inspirou. Então ele fala: a construção de uma casa hoje, num mundo mercadoria, é oportunidade de retomada de sentido humano para a arquitetura, no sentido de que ela recebe, ampara a vida. Diante do fetichismo da indústria dos remédios e doenças fabricadas, fatos fabricados pela TV, indústria da beleza fabricada, esticada, cadavérica. Tudo isso a sociedade acomodada consagra como bom. O ser se preenche com o vazio até transbordar. A doença do século é a depressão. Dentro do seu campo de ação, cada um pode dizer não. Para saber como é uma casa, é necessário fazer aquilo que se tem de fazer para conhecer qualquer coisa. Você tem que caminhar ao redor, não é só fachada. Penetrar aquilo com o olho, com o corpo, ver de dentro para fora,
Saber que ela tem um olho, um óculos, microscópio, telescópio, olha o mundo e ela mesma, capta o exterior ao mesmo tempo que se protege. Metade pode ser caverna e metade espaçonave. Na Grécia, a diferença entre útil e belo não existe. Além da condição escolhida da casa no nível do chão, a futura moradora tem ideais para habitar aquele pedaço do cosmos. A transparência e a construção da área livre, o verde. Lá, com exceção da bananeira, o verde não existe. O que existe é a condição de espaço, terra, luz, céu. Então, imaginamos o programa em pequenas partes agrupadas em bloco, o mais longilíneo possível junto à divisa lateral, para reservar amplitude máxima às áreas externas que abrigarão o jardim. Não um jardim residual nos fundos ou na frente do lote. Uma área verde que acompanha e envolve a construção, mesmo em lote comumente estreito. Uma sala poderia ser um espaço prolongado, uma caixa de vidro mergulhada no verde. Uma árvore demora mais de 20 anos para crescer. Estruturas de madeira em dormentes ferroviários apoiam a casa e plantas trepadeiras cujo crescimento é rápido e vigoroso, e as flores extraordinárias. A flor mais bonita que conheço é a flor do maracujá. É beleza multissensorial. Extrapola a percepção da vista, tem perfume para invadir a casa e fazer você continuar a enxergar quando estiver dormindo. O tempo para as plantas é proporcional à potência de sua beleza. É o inverso para os humanos. Uma estrutura com duas finalidades: suportar a casa e as plantas. Pérgolas, quebra-sol, estruturas necessárias ao nosso clima e intrínsecas à nossa cultura. Junto a cada pilar, uma planta trepadeira. O teto dessa casa é feito de plantas. A casa deve ser feita para o desaparecer, para ser engolida pela vida. Gente, tem coisa mais bonita do que isso? Então, assim, a casa fala por si mesma, né? Se só. É isso.